Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo, lá em Atos capítulo 11, por favor. Nós vamos ler do versículo 19 até o 26. Atos 11, 19 ao 26. Peço que vocês tenham paciência comigo, que eu estou saindo de uma gripe, ou a gripe que não quer sair de mim. Acho que eu já estou até gostando dela. Tanto tempo que eu estou com ela, já tem 2 semanas quase. E vou falar um pouco mais devagar hoje. Atos 11, do versículo 19 ao versículo 26. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava sobre eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém. Pode se assentar, por favor. Que o Espírito de Deus nos guie nessa mensagem. E o tema de hoje, meus irmãos, eu quero conversar com vocês, é sobre a igreja que impactou o mundo. Todos nós sabemos que a igreja começa ali em Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo morre, aquela pedra daquele túmulo, ela é rolada, não rolada para ele sair, rolada para mostrar que ele não estava mais lá. E a partir daí, espalha-se a notícia e corre a notícia verdadeira, de que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele havia ressuscitado. E Jesus dá uma ordem: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. E essa ordem foi fundamental para o nascedouro da igreja. O berço da igreja, como você bem sabe, é a capital intelectual da teologia do mundo da sua época, que é Jerusalém. E naqueles cenáculos, apóstolos ali reunidos, foram cheios do poder do Espírito Santo, e nasce aquilo que nós chamamos e fazemos parte, que é a igreja do nosso Senhor. Em Atos 2, eles são revestidos de poder, falam em outras línguas, repartidas como que de fogo. Pedro começa a pregar o evangelho com eloquência e grande poder do Espírito Santo. 3.000 almas se convertem, e depois o número vai crescendo para 5.000. Segundo os relatos de Lucas. E Lucas vai chegar a um certo momento do livro de Atos, desse início da história da igreja, que ele vai dizer que crescia não só o número de pessoas que iam sendo salvas, mas crescia a palavra de Deus. Tão grande era o número de pessoas que iam se convertendo através da pregação. Através dos dados técnicos da época, nós podemos estimar que eram 10.000 convertidos. Pois o mundo antigo, naquela cultura, não contava as mulheres na numeração das suas contagens, como posso dizer, como se fosse um censo. Então, nesses 3, 5 mil, enquanto eram 3, na verdade, nós podemos contar 6.000, e não estamos contando os jovens e as crianças. Quando passou para 5, foi para 10, e não estamos contando os jovens e as crianças. Então, vamos dizer aí que o sermão de Pedro converteu aí cerca de 15.000 pessoas, mais ou menos. Então a igreja ela crescia, ela se fortalecia,
E lá no final do capítulo 2 nós vamos ver que a igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a igreja ela tinha um chão para pisar para que pudesse continuar caminhando, que era uma doutrina estabelecida pelo Senhor Jesus e que era ensinada pelos apóstolos e eles aprendiam através dele. E a igreja foi crescendo a ponto de eles se tornarem uma comunidade a qual eles repartiam as coisas e não faltava nada a ninguém, conforme está o relato de Atos capítulo 4, versículo 32 a 35. Então eles repartiam os bens entre si, alimentos, entre outras coisas, e a igreja ia avançando de uma maneira que começou a incomodar o sinédrio, começou a incomodar as autoridades da época, começou a incomodar os ímpios, começou a incomodar os feiticeiros, começou a incomodar de maneira geral todas as pessoas que viviam naquelas circunregiões. Então a igreja, ela impactou aquilo que era conhecido como o centro do mundo antigo. Pois se você pegar um mapa e deixar estendido o mapa do mundo, você vai ver que Jerusalém está bem no centro. Então era entendido que o centro do mundo era aquilo ali. Só depois de Roma, que Roma foi começar a dizer que o centro do mundo era Roma. Mas não, o centro ali da expansão do mundo, onde passavam todos os povos, conforme o relato de Atos 2, era Jerusalém, onde passava gregos, romanos, partos, medos, sírios, entre tantos outros tipos de pessoas, que ouviram as maravilhas do Evangelho nas suas próprias línguas maternas, conforme o relato de Atos, capítulo 2. Então, o que aconteceu? A igreja impactou de maneira contundente, não só a sua região, mas o mundo inteiro. Pois o Evangelho chegou às nações através daquele fenômeno espiritual. Eles ouviram a graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus, e levaram para os seus povos. Então agora o mundo estava impactado com o Evangelho. O mundo estava sendo impactado pela igreja. Então eu começo, meus irmãos, essa mensagem com uma pergunta, que eu já fiz aqui, e refaço, para a nossa reflexão. Eu quero que você reflita hoje. Se essa igreja sair daqui, ela vai fazer falta ao bairro? Se essa igreja fecha as portas, Deus livre e guarde. Quando passarem pessoas ali na frente, elas vão dizer, aqui tinha uma igreja? Ou vão olhar assim, olha só, mais um estabelecimento vazio? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não foi só chamada para ficar guardada aqui dentro dessas quatro paredes, mas nós fomos chamados para impactar o mundo no poder do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos, através dessa mensagem, como eu já disse outras vezes, pegar isso que eu vou dizer e, pelo amor de Deus, pratique o que eu vou dizer, através da palavra de Deus, porque não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Nós precisamos criar consciência de que se nós não estamos impactando uma região, nós não entendemos o cerne da missão que foi dada pelo Senhor Jesus. Então, se nós andamos pelas ruas do bairro Honório Fraga, olhamos por aí, perguntamos às pessoas, você conhece a Igreja Batista Nova Jerusalém? A pessoa diz, não, a culpa não é dela, não. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é toda nossa. Porque os ímpios não querem nada com Deus. Quando você era ímpio, você não queria nada com Deus. Você não pode por si mesmo ir até Deus. É Deus que lhe chama. É Jesus Cristo, o Evangelho, a sua palavra. Ela lhe chamam até Deus. Então as pessoas não têm a obrigação de conhecerem a igreja. Mas nós, como igreja, temos a obrigação de nos fazer conhecidos. Então, como geralmente eu costumo fazer, a exposição do texto versículo a versículo, não vou fazer diferente hoje, eu quero tratar de 4 pontos que não estão nesse bloco de texto aí, podemos dizer assim. Como uma igreja deixa de impactar o mundo? Primeiro lugar, é quando ela não sabe o que quer. Ela não sabe o que quer. Como assim? Ela não sabe o que quer.
Todo problema, meu irmão, ele começa de dentro para fora. Eu já li um livro chamado Deus Não É Seu Ídolo. E, de fato, Deus não é nosso ídolo. E aquele autor vai dizer algo fantástico. Que o ídolo, ele não nasce dessa caneca aqui. O ídolo, ele nasce do meu coração que quer adorar essa caneca. O ídolo, ele nasce aqui dentro. Então, o problema da idolatria, o problema do pecado, ele não é um problema externo, ele é um problema interno, ele é um problema moral. Ele é um problema nosso, da nossa natureza caída, da nossa natureza que não ama a Deus, que não quer saber da presença do Espírito Santo. Então, todo problema começa de dentro. A igreja deixa de impactar o mundo quando ela tem problemas internos. Como, por exemplo, a igreja não tem uma confissão de fé. A igreja não sabe se é calvinista, se é arminiano. Outra hora é calvinista, outra hora é arminiana. A igreja não sabe se um dia ela é pentecostal, Deus é amor, outro dia ela é uma Assembleia de Deus, outro dia ela é uma igreja batista, outro dia ela é uma igreja presbiteriana, e assim sucessivamente. Os anos vão correndo, os dias vão passando, e a igreja ainda não entendeu o que quer. Por quê? Porque dentro da casa fica se batendo cabeça. O negócio é que se você não sabe o que você quer dentro, como nós vamos transmitir para fora? Se nós não temos uma definição interna aqui entre irmãos, e não falo só de nós, eu falo de todas as igrejas, todos os tipos, porque isso aqui é uma mensagem para todas as igrejas. Se as igrejas não sabem o que são e o que querem, aonde querem alcançar, como ir lá fora? Então o problema começa dentro, porque se nós não temos um chão para pisar, nós não vamos conseguir caminhar lá fora. E quando não se sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então uma hora nós somos uma coisa, outra hora nós somos outra, outra hora... Você não é uma coisa e você não é outra. Você não pode ser uma coisa aqui dentro e ser outra lá fora. Você não pode ser uma coisa lá fora e outra aqui dentro. Lá fora você não quer saber de nada. Lá fora você fala palavrão, lá fora você faz piada imoral, lá fora você vai para o estádio de futebol xingar, lá fora você toma cerveja, lá fora... Aqui dentro, não, você é um santo. Aqui dentro, nós somos um anjo querubim, subimos as escadas da igreja levitando. Ou seja, o nosso testemunho é distorcido. Então, a igreja que não tem uma estrutura sólida, e eu não estou dizendo aqui para se defender outra coisa além do Evangelho, estou dizendo para nós olharmos para as Escrituras e entendermos aqui o que nós somos, o que nós queremos, o que nós vamos fazer, e através desse livro de Atos, é claro, mas nós precisamos sim de uma visão bem estabelecida. O pastor falou disso aqui domingo. Porque a igreja sem visão, ela não avança. Igreja sem visão não avança. Ela vai retrocedendo, 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 mirrando, até que ela fecha as portas. E a gente se pergunta, por quê? Por que fechou as portas? Porque nós giramos a chave na fechadura. Quando nós não defendemos algo, uma doutrina, quando nós não temos uma doutrina bem estabelecida, quando nós não sabemos se somos pré-tribulacionistas, se somos pós-tribulacionistas, se a gente é calvinista, se a gente é arminiano, a gente não sabe disso. Como que avança sem saber o que defende? É como se nós não conhecêssemos o Evangelho e quiséssemos falar do Evangelho, mas não se fala daquilo que não se sabe. Então, a igreja deixa de impactar o mundo quando ela não sabe o que defender. Segundo lugar, a igreja deixa de impactar o mundo quando se deixa abater pelos problemas. Primeiro problema na igreja, a igreja quer parar. Ô meu irmão, minha irmã, o rei Ezequias tinha um problemão em volta dele. Ele tinha só mais de 185 mil gente do exército assírio em volta dele. O que o rei fez? Foi para o joelho. Ô Deus, me ajuda. Ô Deus, eu estou com um problemão. Ó Senhor, me socorre nessa causa.
Deus poderosamente manda um anjo e mata 185 mil soldados assírios. Entenda, meus irmãos, nessa noite, que quando vem um problema, que quando vem uma dificuldade, Deus está colocando à prova a sua igreja, está dizendo: você tem forças em mim para avançar, porque eu é que estou contigo. É Deus que está conosco, meus irmãos. É Deus que está conosco. Então nós não podemos nos abater com perseguição, com problemas morais, como se fosse a igreja responsável por tudo. Há problemas que acontecem entre irmãos, há problemas que irmãos têm nas suas casas, mas nós não podemos acreditar isso na conta da igreja. Porque a igreja do Senhor, ela é santa, ela é remida, ela é lavada, e ela é cuidada, e ela é guardada pelo Senhor Jesus. Lá em Mateus 16, meus irmãos, versículo 18, Jesus vai falar para Pedro assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então é diante do problema é que a igreja tem que avançar. Diante do problema é que a igreja tem que avançar. Quando você tem um problema com seu esposo, com a sua esposa em casa, ou tem um problema com seu filho, você sai de casa. Então é dentro, às vezes, da luta, e essa igreja, que não faltava para essa igreja de Atos era luta, era problema, principalmente a partir do capítulo 5, aliás, do capítulo 4, a igreja não retrocedeu. Nesse mesmo capítulo, Pedro vai dar um testemunho espiritual fortíssimo, em que o evangelho chega até os gentios. A igreja não parou por causa da morte de Estevão, a igreja não parou por causa da prisão de Pedro, não, ela avançou. Então nós temos que enxergar as coisas talvez de maneira mais espiritual. Às vezes um problema está chegando na nossa porta, para que nós criemos consciência de como resolvê-los e avançar. Terceiro, a igreja deixa de impactar o mundo quando deixa de exercer misericórdia. Dá uma voltada comigo, por favor, no capítulo 4, versículo 32. Está escrito assim: da multidão dos que creram, eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a necessidade. A igreja deixa de impactar o mundo quando deixa de exercer misericórdia. Ela deixa de ser operante, passa a ser inoperante. Desculpe a sinceridade, na verdade desculpa não, porque a verdade tem que ser dita. Nós nos tornamos inúteis, é isso. Inúteis. A igreja que não está no campo missionário é uma igreja inútil. A igreja que não está ofertando uma missão é inútil. A igreja que não se prepara um missionário, se você conhece alguém que tem um coração missional na sua igreja, nessa igreja, prepare essa pessoa, invista nessa pessoa. Há irmãos aqui que entram no presídio, invista nesses irmãos. Prega o evangelho àqueles que estão lá no cárcere. Eles devem pagar, sim, pelos seus crimes, mas merecem a graça de Deus também, porque eu e você também somos mortos em nossos delitos e pecados. A igreja deixa de exercer misericórdia perto, no seu bairro, e nós perdemos tempo ainda falando em fazer missões em outros países. Como funciona isso?
Eu não faço missão perto, nem no outro lado da calçada, para o meu vizinho. Como que eu vou falar de missão lá na janela 1040 daqueles países árabes? Como eu vou para a África fazer missão, fazer orfanato, dar comida, não sei o quê, se eu não atravesso nem a rua para dar bom dia para o vizinho? A igreja deixa de exercer misericórdia, ela deixa de impactar o mundo. O que a igreja está se tornando, meus irmãos, sabe o que é? Uma comunidade irrelevante onde está. Isso é um problema. A igreja tem que fazer barulho. A igreja de Jerusalém, ela fez tanto barulho que eles pensaram, não, a gente tem que prender esse cara. Vamos prender esse camarada aí, não tem jeito não, vamos matar eles, vamos apedrejar eles. Não tem jeito, vamos fazer barulho. Meus irmãos, em nome de Jesus, que essa palavra sacuda seu coração aí dentro, e que a partir de hoje, nós comecemos a fazer barulho nessa cidade, para a glória de Deus. Nós temos que nos movimentar. Nós temos que nos movimentar. Quarto lugar, a igreja deixa de impactar o mundo quando nós abandonamos a palavra de Deus. Atos, capítulo 4, versículo 31. E crescia a palavra de Deus. Meus irmãos, se você abandonou a palavra de Deus, já estando dentro da igreja, você já está fora dela e nem percebeu. E isso é um alerta para mim, é óbvio, que eu não sou diferente de ninguém aqui. Quando nós deixamos de consumir a palavra da verdade do Senhor, nós estamos dizendo para Deus, Deus, olha, você fica aqui de escanteio aqui, enquanto eu tenho que trabalhar, enquanto eu tenho que fazer uma faculdade, enquanto eu tenho que estudar, enquanto eu tenho que fazer um almoço, enquanto eu tenho que fazer uma janta, enquanto eu tenho que fazer um curso, enquanto eu tenho que cuidar do meu filho e tal. Quando eu lembrar do Senhor, eu pego na Bíblia. Aí a gente conversa, aí eu vou lá, te peço perdão pelos meus pecados, aí eu vou, te peço uma bênção aqui, material, aí o Senhor me abençoa, aí depois de um tempo, quando eu precisar de outra coisa, aí eu lembro do Senhor e te chamo de novo. Sabe quando nós esquecemos de Deus? Quando nós esquecemos da sua palavra. Pois está escrito lá em Hebreus 1, versículo 1, Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e agora fala através de seu Filho Jesus, a qual sujeitou todas as coisas, criou todas as coisas. Então, se nós queremos impactar o mundo, nós devemos ler, consumir, fazer igual o salmista fala no Salmo 119, lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que guia a igreja, que impacta o mundo, que impacta uma nação, que impacta uma cidade. A igreja que impacta o mundo é a igreja que pega a palavra de Deus com fidelidade, com autoridade, no poder do Espírito Santo de Deus, pois está escrito lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É pela palavra de Deus, meus irmãos. Pela palavra de Deus. Ô, meus irmãos, não negligencie a palavra de Deus. Tempo atrás eu postei no grupo da nossa igreja um vídeo de um grande mestre do nosso tempo, eu considero assim, chamado Tiago Rosas. E ele disse algo que é fenomenal. É que cada vez que nós preparamos um estudo bíblico, nós não só estamos preocupados, não só um estudo bíblico, é claro, uma mensagem com exposição da palavra, nós não só estamos preocupados em no que vamos transmitir, nós estamos preocupados com as almas que vão ouvir. Não negligencie o ensino bíblico na sua igreja. Não negligencie uma palavra expositiva. Não negligencie, meus irmãos, a escola bíblica. Não negligencie, meus irmãos, o culto de quarta-feira. Não negligencie, meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus dentro da sua casa. Ela não pode ficar pegando poeira. Ela não pode ficar aberta no Salmo 91 em cima da estante, não. Isso é misticismo. Está pegando poeira lá, está passando aranha. Se botar a nota de 100, você nem sabe se está lá mais. Não, meus irmãos, não, em nome de Jesus. Nós devemos nos voltar para a palavra de Deus. Observe comigo ainda que quais são as marcas de uma igreja que impacta o mundo. Versículo 19 e 20.
ele vai nos dar um dado da viagem a qual a igreja começou a fazer a partir da dispersão, da diáspora, que acontece após a morte de Estevão. Que é o seguinte: os que foram dispersos a partir da perseguição, eles foram até Fenícia, Chipre e Antioquia. Meus irmãos, da Fenícia até Chipre, a partir de Jerusalém, tem 240 quilômetros. 240 quilômetros. Eu não estou falando de 240 quilômetros de trem da Vale do Rio Doce, não. É 240 quilômetros de Canela. Até Antioquia, dava mais 260 quilômetros. Ou seja, estão a 500 quilômetros da capital da igreja, digamos assim. Andando, de Viação Canela. Sem camelo, sem cavalo, sem nada disso. Andando. Aí eles chegam nessa cidade, essa cidade idólatra, que era mais uma cidade comandada pelo Império Romano, lógico, de cultura grega, você sabe bem disso. Cidade cosmopolita. A cidade que era considerada a cidade de ouro daquela época, perdendo só para Roma e Alexandria em seu tamanho e população. Uma grande cidade, inclusive a única que tinha iluminação noturna naquela época. Então a cidade era constituída a sua noite de bordéis, digamos assim. E eles chegam nessa cidade, longe da sua capital, longe de onde estavam, e o evangelho começou a ser pregado. Então as marcas de uma igreja que impacta o mundo, primeiro, é que é uma igreja encorajadora. Encorajadora. A distância era grande demais. Talvez você e eu não vamos andando nem daqui no centro, que dá 5 km e 900 metros. Mas eles andaram 500 quilômetros, pregando o evangelho a pessoas, pregando o evangelho a pessoas. E nesse interregno aí, nesse caminho, tinha sempre um lá, ó, coragem, meu irmão, vamos embora, levanta. Coragem, meu irmão, levanta. Coragem, meu irmão, levanta. Olha o que a diaconisa Graciele disse aqui de muito importante nessa palavra de oferta, que eles iam louvando ao Senhor. Mateus disse no começo que a gente tem que cutucar os irmãos que estão dispersos, e a um cutucando o outro. A igreja que avança, a igreja que impacta o mundo, tem que ser uma igreja encorajadora. Nós nos desligamos, deitamos no sofá. Tem que fazer um trabalho na igreja, mas tem uns irmãos lá que faz, tá? Deixa eles lá fazer, não vou lá não. Mas tem que fazer um evangelismo lá, quem vai? O pastor vai, não tem problema não, o pastor vai, já está tudo bem. Não vou também não. Aniversário da igreja está chegando, a gente tem que organizar as coisas. Quem está organizando? Não, fulano de tal. Então deixa. Sabe, a gente fica, sabe igual quem? Igual lá os sacerdotes lá do livro do profeta Malaquias. Que canseira. Que preguiça, canseira. Tudo cansa demais. Não, meus irmãos, nós devemos ser encorajadores. Lá em Mateus 28, a partir do versículo 18, está escrito lá: foi-me dado poder nos céus e na terra, portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que vos tenho dito. Presta atenção no final: e eis que estou convosco até o fim dos tempos. A igreja esqueceu que Jesus está conosco, meus irmãos. A gente acha que está andando sozinho. A gente começa a achar que está andando sozinho. Mas não, meus irmãos. Se nós queremos impactar o mundo, nós temos que ser encorajadores de pessoas. Temos que ser encorajadores de pessoas. Segundo, é que a igreja que impacta o mundo, ela tem resultados. Olha o versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, muitos crendo se converteram ao Senhor. Meus irmãos, a igreja não tem que viver de resultado. Isso aqui não é uma empresa.
ou empresa. A igreja não tem que viver de resultado. Mas o resultado tem que vir. E se o resultado não vem, alguma coisa está errada. Não é focar necessariamente nos números, mas é não abrir mão deles. A gente não pode abrir mão do crescimento. A gente não pode abrir mão do avanço. A igreja não tem que ter medo dos números. A igreja tem que querer os números, porque a palavra de Deus vai dizer que o evangelho era anunciado e dia após dia os salvos eram sendo acrescentados. Então, quando a igreja entende que ela tem que impactar o mundo, os números vão crescendo. O número de salvos vai aumentando, o número de convertidos vai aumentando, o número de batismo no final do ano vai aumentando. Meus irmãos, a gente não tem que batizar ninguém em piscina, não, a gente tem que batizar no rio, 40, 50, 100 pessoas, mas nós temos que impactar o mundo, meus irmãos, nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos não nos conformar com a ideia de batizar 1, 2 no final do ano. Nós não podemos nos conformar com a ideia de a gente levantar as mãos, quem quer aceitar Jesus, e ninguém levantar a mão. A gente tem que estar inconformado com isso. A gente tem que estar inconformado com isso. Como que a gente vai impactar essa região? Se essa igreja sai daqui, e aí? O que faz? Quem vai impactar essa região aqui? Ninguém. Não. Então nós não vamos sair daqui, nós vamos impactar essa região. Terceiro, olha comigo aí, que ele vai mostrar o resultado. Que a mão do Senhor estava com eles, muitos crendo, eles se converteram ao Senhor. Então a pergunta que fica para nós de reflexão a respeito desse versículo é: e a mão de Deus está sobre nós? Quando nós vemos pessoas indo embora por motivos esdrúxulos, vamos dizer assim, mas não completam a cadeira, a qual deixaram vazia, mais ninguém, nós devemos nos perguntar: será que a mão do Senhor está sobre nós? Salmo 126, versículo 2 e 3. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E foi dito entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Meus irmãos, a igreja que tem resultado, a igreja que está andando debaixo da mão poderosa de Deus, o resultado, o testemunho, ele não vai ser contido nessas paredes, ele não vai ser contido nesse bairro, ele não vai ser contido nessa cidade, ele não vai ser contido nesse estado. A mão de Deus poderosa agindo em nosso favor, o nosso testemunho se expandirá até os confins da terra, e nós vamos provar, para a glória do nome de Jesus, que a mão de Deus está sobre nós. Os rabinos antigos, meus irmãos, eles acreditavam que quando vinha uma calamidade sobre o povo, quando vinha uma fome, alguma coisa do tipo, eles acreditavam que a destra de Deus, que é a mão potente dele, estava recolhida. Isso não tem base bíblica, vamos começar por aí. Isso era um método de tradição, de uma interpretação que eles faziam sem base na escritura dos profetas. Então eles criam que a mão de Deus estava para trás. Existem alguns momentos, meus irmãos, que nós achamos que a mão de Deus está recolhida. Mas a mão de Deus, ela não está recolhida. A mão de Deus está estendida e nós estamos debaixo dela. E nós podemos confiar nisso. Nós podemos confiar nisso, porque o nosso dever é impactar o mundo, mas não fora da obediência a Deus. A mão de Deus está sobre nós. Terceiro, olha comigo aí, versículo 23. A igreja que impacta o mundo, ela tem liderança entusiasmada. Versículo 23. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre.
E exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Olha algo interessante aí, meus irmãos. Tinha mais gente lá para chamar, para fazer essa missão aí. Tinha o Pedro que já estava solto, o Pedrão já estava solto, estava com o João, né? Tinha os outros discípulos. Tinha o Matias aí, o Matias chegou agora, né? Está sentadinho na janela, vamos botar ele para fazer a missão e tal, que não sei o que lá. Ok. Mas não, a igreja foi lá e chamou quem? O Barnabé. O Barnabé, levanta daí, vamos trabalhar. O que Barnabé fez? Vamos embora. Vamos trabalhar. Barnabé tem que pregar na praça lá em Antioquia. Vamos lá pregar o evangelho. Tem que pregar dentro da cadeia. Vamos lá pregar na cadeia. Tem que pregar lá no meio do tráfico, lá no Rio de Janeiro. Vamos pregar lá no meio do tráfico, lá no Rio de Janeiro. Se nós queremos impactar o mundo, nós temos que ser entusiasmados, meus irmãos. Nós temos que ter ânimo. Nós temos que pedir para que Deus renove nossa força, que renove nosso ânimo, para que nós possamos impactar as pessoas. Nós temos que estar animados. Tinha muita gente boa lá para chamar para fazer essa missão. Agora olha para a nossa ótica atual. Temos muitos irmãos com muitas posições na igreja. Às vezes a gente vai fazer algo que envolve pregar o evangelho, espalhar as boas novas do Senhor, e nós botamos aquele irmão que está lá, que tem 30 anos de igreja. Mas esse irmão anda de cabeça baixa, esse irmão entra na igreja, sai da igreja, ninguém vê ele. Esse irmão nunca participa de um ensino bíblico, não participa dos cultos, e etc e tal, mas não, a gente vai lá e bota ele. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, meus irmãos, não basta a sua posição não, tem que ter ânimo. Tem que ter ânimo. Às vezes muitos estão na posição, mas estão desanimados. Muitos estão na posição, mas não estão nem aí. Muitos estão na posição, mas desculpa a expressão, que se dane. Bota lá gente com título, mas não tem ânimo. Meus irmãos, nós temos que ser, sabe quem? Sabe igual quem? Igual Moisés. Igual Moisés. Deus falou para Moisés, Moisés, tu vai. Não, eu vou não. Moisés, tu vai. Não vou não, não sei nem falar. Moisés, tu vai. Senhor, não quero ir. Então quer saber, meu filho? O Arão vai falar por você e você vai. Ele queria ir? Não. Mas ele foi? Foi. Teve que ir. Meu irmão, tem hora que a gente não quer fazer não, mas tem que fazer. Isso não depende de ânimo só não. Sabe por quê? Porque entusiasmo, alegria, tudo passa. O que fica é disciplina. Tem que fazer. Nós temos que ser igual Moisés e falar para Deus, Deus, eu vou, mas só se o Senhor for comigo. Quarto lugar. Não basta entusiasmo, tem que refletir o caráter de Cristo. Versículo 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo, de muita fé, e muita gente se uniu ao Senhor. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, pois eu sou de Cristo. Paulo era imitador de Cristo. Paulo refletia o caráter de Cristo. Paulo parecia com Cristo. Quando Jesus estava sendo preso, olharam para eles, ei, você parece com aquele homem, você fala como ele, você anda como ele. Tem que refletir o caráter de Cristo. Muita gente animada, muita gente entusiasmada, muita gente que pula, muita gente que canta, muita gente que grita, mas o caráter é duvidoso. Aí a Bíblia vai dizer aqui, mas ele era um homem bom. Peraí, então a Bíblia está se contradizendo, porque lá em Romanos, capítulo 10, versículo 3, vai dizer assim, não há um justo sequer. A Bíblia está se contradizendo? Não está, não. Não, para piorar a situação ainda, Romanos 10, 23. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, além de bom, nós estamos enrascados com Deus. Então quer dizer, então agora Barnabé é bom? Esse bom aqui não é bom igual o Cristo, não é bom igual Deus, não.
é bom diante da sociedade, é bom diante dos homens. A pergunta para nós é: nós temos sido bons diante dos homens aí fora? O testemunho de Barnabé confirmou sua pregação. O testemunho de Barnabé confirmou sua pregação. Ele ajudou Saulo, ele vendeu o seu terreno e repartiu tudo que tinha com a igreja. Ele tinha um caráter manso, ele era um cara humilde, ele era um cara bom. Qual era a outra característica dele? De fé. Não basta ser bom, tem que ter fé. Qual era a outra característica dele? Não basta ser bom, não basta só ter fé, tem que ser cheio do Espírito Santo. Nós vivemos às vezes tempos, meus irmãos, que parece que a gente está vazio. E a gente se pergunta, por que a nossa pregação não faz efeito, meus irmãos? Às vezes é por um testemunho falso que a gente às vezes dá lá fora. E porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se quisermos impactar uma região, nós não vamos impactar com as nossas palavras. Sabe por quê? Porque eu prego aos ouvidos. Só o Espírito Santo prega ao coração. Mas ainda em quinto, a igreja que impacta o mundo, ela não pode deixar de buscar auxílio. Versículo 25. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Presta atenção nisso aqui, gente. Barnabé estava longe de casa. Barnabé foi lá em Tarso. Tem um tal de Saulo aí que eu ajudei um dia. Rapaz, esse cara tá sumido, hein? Tem 10 anos mais ou menos que eu não vejo ele. A obra continua. Então quer dizer, eu não posso ficar aqui, lá e aqui. Então eu vou chamar esse camarada. Meu irmão, vem cá pregar. Por que ele fez isso? A igreja precisa de braços, meus irmãos. Igreja que está sozinha, vai ficar sozinha. Vai morrer sozinha. A igreja precisa de ajuda. Quer fazer um congresso de homens, não tem quem sabe palestrar para os homens? Chama um cara de fora. Quer fazer um congresso para as mulheres, não tem uma palestrante para as mulheres? Chama uma palestrante de fora. Não tem um teólogo dentro da igreja? Essa igreja tem 1, 2, o outro lá que está, o evangelista Mike, que está indo também. Não tem teólogo na igreja para ensinar? Chama um teólogo para ensinar. Vai buscar ajuda. A igreja não avança porque não criou essa consciência de que precisa de outras pessoas. Nós precisamos de gente. Gente precisa de gente. Gente precisa de gente. Pessoa precisa de pessoa. Nós precisamos de pessoas que façam aquilo que nós não conseguimos, para que nós possamos aprender com elas, para que nós possamos avançar, não na frente, mas junto com elas. É assim que funciona. Nós precisamos sim buscar ajuda fora. Igreja que avança não mede esforço para crescer. Mas em último, eu termino aqui, já passei do tempo, peço perdão aos irmãos. Em sexto lugar, a igreja que avança e impacta o mundo é uma igreja que ensina. Igreja ensina. Meus irmãos, uma tristeza que eu tenho com a igreja é que, não estou falando dessa, né? Estou falando de modo geral. É que a pregação virou uma apresentação de uma pessoa. Aí quando a pessoa vai pregar, faz vídeo, posta no Instagram, faz um vídeo falando que o fogo vai descer, que anjo vai aparecer, que eu vou ver isso, que eu vou ver aquilo, que eu vou entregar isso, que eu vou entregar mais aquilo, e tal, etc e tal. E sabe quem ficou de lado? Jesus, lá no cantinho lá. Aí a igreja está enchendo o templo, vem gente, acha que está avançando, mas está retrocedendo na verdade. Porque a pregação virou uma apresentação, que a apresentação virou um show. Porque agora pregadores ganham 30 mil reais para pregar numa igreja durante 1h30.
porque agora pregadores ganham carro, ganham passagem de avião, ganham estadia, bolsa da Louis Vuitton, sapato da Nike, não sei o que lá, para ir fazer uma pregação, para pregar aquilo que você tem dentro de casa, e nada mais. E esqueceram que pregação é ensinamento. O cerne do ministério de Jesus foi ensinar, não foi aparecer. A igreja que impacta o mundo é uma igreja que ensina a verdade de Deus. Você compreendeu essa mensagem? Que nós possamos junto como igreja praticar essa mensagem. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. E que o Espírito Santo faça nós entendermos, meus irmãos, que nós não fomos chamados para ser um edifício parado no meio de um lugar, mas sim uma igreja viva e eficaz, poderosa no poder do Espírito Santo, para impactar uma região e impactar o mundo, para a glória do nome de Jesus. Amém?